Hoje a gente vai desvendar um mistério que aparece o tempo todo. Sabe quando a gente compara duas médias e uma é maior que a outra? A questão é, como saber se essa diferença é de verdade ou se foi só sorte? Olha, à primeira vista parece óbvio, né? Se um número é maior que o outro, a gente já pensa, pronto, esse grupo é melhor, mais rápido, mais eficiente. Mas será que é tão simples assim? Vamos pegar um exemplo prático. Imagina que, depois de umas regras novas, a duração média de um jogo de beisebol em 2003 ficou 6 minutos mais curta do que em 2002. Ok, vamos analisar isso mais a fundo. Mas calma aí. Não é bem por aí. No mundo dos dados, existe digamos, um grande vilão. E o nome dele é acaso. E é aqui que a gente chega no coração do desafio da estatística. Como separar o que é um efeito real, um sinal, daquela variação que acontece por pura sorte, o ruído? Pensa bem, a gente não analisou todos os jogos que já existiram, só uma amostra. E isso cria uma coisinha chamada erro amostral. É basicamente um ruído que sempre vai existir nos dados. É inevitável. Então, a pergunta crucial é: esses 6 minutos a menos são um sinal de verdade? Um efeito que vai se repetir, mostrando que as novas regras realmente funcionaram? Ou será que foi só ruído? Será que, por azar, a gente pegou justo uma amostra de jogos que, por acaso, foram mais rápidos? Para descobrir isso, os estatísticos têm um truque genial. Eles fazem o contrário do que a gente imagina. Eles começam partindo do princípio de que não existe diferença nenhuma, de que tudo o que a gente vê é só ruído. Essa ideia inicial é o que se chama de hipótese nula. Tá, então se a gente assume que não existe diferença real, o que a gente esperaria ver se ficasse repetindo a nossa comparação várias e várias vezes? Pensa assim, e se a gente pudesse fazer esse experimento milhares de vezes? Cada vez que a gente pegasse novas amostras, a diferença entre elas ia ser um pouquinho diferente, só por conta do acaso, né? Bom, se a gente pegasse todas essas milhares de diferenças e colocasse num gráfico, ia surgir um padrão super previsível, a famosa curva de sino, com o centro dela bem no zero. Ou seja, na maioria das vezes a diferença ia ser pequenininha, mas de vez em quando, só por sorte, poderia aparecer uma diferença maior. E é aqui que a mágica acontece. A gente pode usar esse padrão previsível, essa curva, para testar o nosso resultado, aquele único resultado do mundo real que a gente tem. Para ficar mais claro, vamos usar um outro exemplo, mas a lógica é a mesmíssima. Em um estudo de 2003, pesquisadores compararam preços de gasolina na Califórnia e na Flórida e chegaram a esses números aqui. A diferença que eles encontraram no preço médio foi de 32 centavos por galão. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Ok, a gente está vendo uma diferença de 32 centavos. Mas e se não existisse diferença real nenhuma entre os estados? Qual seria a chance de, só por puro acaso, a gente encontrar uma diferença tão grande assim? Quando a gente coloca o nosso resultado naquela curva de sino, olha só o que acontece. Uma diferença de 32 centavos está lá na pontinha, bem no extremo da curva. Isso quer dizer que é muito, mas muito improvável que um resultado desses apareça só por sorte. E esse é o ponto-chave. Como é tão improvável que o nosso resultado seja fruto do acaso, a gente pode rejeitar aquela ideia inicial de que não havia diferença. A gente conclui que a diferença de preço é estatisticamente significativa. É um sinal de verdade, não só ruído. Essa lógica para comparar dois grupos é super poderosa. Só que o mundo real muitas vezes é mais complicado. E se a gente precisar comparar mais de dois grupos ao mesmo tempo? Tipo, e se a gente quisesse comparar o nível de conhecimento dos funcionários de 3 fábricas diferentes? Uma em Atlanta, outra em Dallas e uma em Seattle. Para resolver isso, existe uma ferramenta chamada ANOVA, ou Análise de Variância. Ela usa a mesma lógica que a gente acabou de ver. A ANOVA, basicamente, compara a variação que existe entre as médias dos grupos com a variação aleatória que existe dentro de cada grupo. Se a diferença entre as fábricas for muito maior que o ruído natural dentro delas, a gente conclui que sim, existe um efeito real em algum lugar ali. Essa ideia fundamental de sinal versus ruído, ela está por trás de tudo, desde testes de novos remédios até campanhas de marketing. Então, da próxima vez que aparecer uma comparação de médias, a pergunta mais importante não vai ser só qual é a diferença, mas sim, essa diferença é para valer ou pode ser só obra do acaso?